Em São Paulo, existem casas que não são feitas de concreto. Meu nome é Caio Franzolini, minha formação é como ator, mas a partir do teatro de grupo eu fui entendendo que esse ator ele também pode ser produtor, ele também pode ser figurinista, ele pode trabalhar com um espaço, ele pode ser educador, ele precisa ser também, porque no nosso modo de existência coletiva e essa necessidade das funções acontecerem. Diferente de uma produção mais comercial, que você tem as funções estabelecidas, você tem um tempo também determinado do trabalho, né? E também pesquisador, porque daí dentro do teatro de grupo a gente tem uma característica muito forte que é, nesses processos que são contínuos, continuados, a gente tem uma relação da pesquisa que vai também se dando à medida que você vai caminhando. O espaço para a gente é onde a gente consegue determinar o ponto de encontro. Quando a gente está perdido, a gente sabe para onde a gente volta. O espaço é a nossa casa, é um espaço de proteção nosso, é um espaço de convívio e o convívio é esse encontro. E o convívio é daquele convívio gostoso de tipo alguém, cada um trouxe uma coisa para comer, vamos conversar, vamos fofocar, vamos falar da vida, vamos falar das nossas angústias pessoais, vamos brigar também, né? Aquele convívio que também, por que você deixou aquilo ali? Nossa, aquilo tá bagunçado. Nossa, mas a minha organização é mais bagunça. Eu preciso dessa bagunça para e aí a gente, né? São esses acordos também que a gente vai fazendo. Nós somos um grupo que fomos um pouco criados a partir dessa ideia de espaço. Faço parte da Próxima Companhia, um grupo de teatro aqui da cidade de São Paulo. Nós temos oficialmente mais de, acho que são 12 anos. Enquanto espaço, né, sede, a gente tem essa sede que a gente está hoje aqui, inclusive, vamos fazer 10 anos. A Próxima surgiu de um processo de formação. O teatro de grupo ele se refaz, ele se reinventa a partir desses processos de formação. Então, nós tivemos em diferentes momentos da nossa vida artística contato com a Cida Almeida. Ela é uma mestra na referência quanto à pedagogia das máscaras, ao teatro popular, ao palhaço. Em momentos diferentes e motivações diferentes, se encontrou com ela. E dentro desse processo de formação, criamos um grupo de estudos e aí a gente se viu como, vamos fazer um espetáculo junto? Acho que um grupo se organiza também muito por conta disso, né? Por conta do querer fazer. Se a gente não quer fazer, se a gente não tem o que fazer, o grupo fica um pouco em suspensão. Quando ele seja motivado por um trabalho, ele vai se organizar para isso, para que a ação aconteça. Ou mesmo, às vezes não é uma ação muito direta que você consegue reconhecer dessa produção de algo, mas é um interesse por uma temática. Isso também faz com que haja convergência. A Próxima, porque é a que veio depois. A Próxima, porque é a que a gente gosta dessa ideia de aproximar as pessoas, nos aproximarmos, mas entendemos que o teatro também é essa relação. A gente entende isso como a importância dos encontros. Até tenho um amigo que fala que a arma secreta da Próxima é o encontro. O de grupo não é um grupo, é uma coletividade de coletivos. E essa coletividade ela atua nesse tempo histórico. E ela também sofre as questões do tempo histórico, porque o teatro de grupo ele não está apartado da sociedade, ele está existindo nessa sociedade. E que não é a década de 70, não é a década de 60, é o aqui e agora. O espaço, os coletivos, as sedes, o que eu chamei, né, de territórios de criação. O que são esses territórios de criação? O que são essas relações com as comunidades que a gente faz parte? É um elemento que está na comunidade, não é um elemento externo à comunidade. A gente chegou
A gente fundou a casa em 80, né? E a casa ficou lá até 84. 84, 85. Eles pressionavam de tempos em tempos. Eram testes, para saber se havia reação ou não. Mas se não houvesse, eles iam ocupar. Que foi o que aconteceu agora. Sem reação, eles derrubaram. Por outro lado, agora, a cidade de São Paulo passa por uma coisa de barbárie total, né? Porque a destruição, por exemplo, quem foi destruir, que mandou as máquinas dentro do Grande Forte? A gente está dentro do Parque do Povo. Foi a Secretaria do Verde do Meio Ambiente que entrou com as máquinas. É quem está derrubando árvore por todo lado para construir. É uma verdadeira máfia organizada assim, que está na destruição da cidade como um todo. E é como o Edilson falou, não é que só nós que sofremos, a gente tem container aí, e a gente tem vários outros grupos de teatro por meio. A oficina está há anos nessa briga. Esses grupos que não são tão conhecidos, ou que não tem um grande dramaturgo ali que faz o grupo ficar mais conhecido, né? Eles estão sofrendo isso há muito tempo, não consegue pagar o aluguel. Nessa experiência de teatro do grupo que a gente não está vendo acontecer hoje por aí. Porque como é que você vai manter o teatro? E aí você virou um monte de MEI, empresário, que fica o empresário dependendo de edital. Os editais não cobrem nem 4% da demanda. Boa tarde a todos. Boa tarde. E a gente se referia ao Vento Forte como uma ilha. Por quê? É um espaço verde no meio de tanto prédio, tanta confusão, e você entrava lá, você já sentia uma paz, uma coisa diferente, uma energia, né? Como a gente costumava dizer. E é por isso que a gente não quer reconstruído de qualquer jeito. A gente quer a reconstrução seguindo todo isso que você está falando, todos esses princípios, que na verdade, em última instância, o que ele está propondo? É um espaço de múltipla possibilidade, é um grande quintal onde o imaginário tem espaço para existir. Na história dos três porquinhos, cada um constrói sua casa como pode. Quando o lobo chega, nem todas resistem ao seu sopro. Umas desmoronam com mais facilidade do que outras. E as que ficam de pé se tornam abrigo para um coletivo que precisa se unir. Porcos, ele foi um espetáculo que a gente fez uma sobreposição com a fábula dos três porquinhos. A gente entendeu um aumento do noticiário sobre os incêndios em comunidades, como incêndios acidentais, principalmente na favela do Moinho. Eram aqueles incêndios que se diziam acidentais nas comunidades, mas que, na verdade, quando você casa com outros dados, você vê que são áreas de interesse do capital. A gente pensou como que a gente pode trabalhar um tema desse para que outras pessoas tenham contato e vejam o que está acontecendo, se percebam nessa cidade. Para isso, a gente pensou em fazer um espetáculo de rua, porque a rua é esse encontro e que é sem claquete. A pessoa está passando ali, ela se depara com o espetáculo e ela vai optar por assistir ou não. Como que a gente dava um tratamento para que esse conteúdo fosse mais fluido e que na brincadeira do palhaço, aí vem o palhaço, na brincadeira do palhaço acontecesse o convite para as pessoas estarem ali e daqui a pouco ela perceber que um incêndio, a brincadeira ali, na verdade a gente está falando de um dado documental, que são os incêndios nas comunidades, e daí a gente está dizendo, na verdade, fazendo uma leitura que não é a leitura do sentido do acidente. Esses acidentes eles acontecem porque eles têm um remetente e um destinatário. Por essa alegoria que a gente cria do lobo como esse agente que vai operar a cidade a partir do poder. Então o lobo é o banco, o lobo é o dono do terreno que eles vão construir a casa deles, e que eles vão pagar aluguel. O lobo é o dono da televisão. O lobo é, de alguma maneira, o poder, a gestão pública. Quem é
grupo é uma filosofia de vida, na verdade, no sentido de acreditar que a coletividade, que várias cabeças pensam melhor que uma, um lugar tenta concretizar uma utopia que a gente tem dificuldade às vezes de enxergar dentro da sociedade. Porque para mim o teatro é uma arte pública e ele se torna público, ele tira um último véu quando a gente vai para a rua. Mas às vezes a pessoa acha que não é para ela, mesmo na rua. A geografia dos espaços, a arquitetura, a relação com a sua comunidade em volta, tudo isso é de uma importância muito grande e ela vai traçar os caminhos. O Teatro de Grupo em São Paulo é um dos movimentos mais organizados. Para aprovar a lei de fomento, a gente teve que ir na Câmara dos Vereadores, conversar com cada vereador, sendo de direita, de esquerda. Era um momento propício, porque o Celso Frateschi, que era o secretário de Cultura, era um governo mais aberto, mas tem uma organização muito grande para isso acontecer, né? E a lei de fomento, são poucos exemplos até em outros países da Europa, tudo é muito avançado, tanto que eles querem tirar o tempo inteiro, porque não prevê você fazer uma montagem, é para estudar, é para, sabe, a filosofia do teatro de grupo mesmo. O ideal, lógico, é não cair na especulação imobiliária, é não pagar aluguel, mas também não se tem muitos projetos do governo para cessão de espaço, para que o artista possa trabalhar, né? Então, é uma resistência, com certeza. Eu sinto que tem uma mudança de período histórico e que está cada vez mais difícil, porque com a questão das redes sociais, com a questão da individualidade, um monte de questões que vieram, eu sinto que está se tornando muito, a individualidade está muito na frente, né? No sentido de vencer, no sentido de me destacar, no sentido, esses monólogos que a gente fica fazendo na internet, né? São monólogos. E o que a gente acredita não é exatamente no monólogo, e sim no diálogo. Está muito mais caro para a prefeitura manter um espaço, certo? Do que N teatros que existem, que são mantidos pelos próprios grupos, né? E por isso que eles precisam de uma proteção, quer dizer, você garantir um fomento, né? Garantir uma isenção de impostos, né? Isso faz com que esses espaços existam. É muito importante na visão do direito à cidade, que também é direito à cultura, também é direito à diversidade, né? Porque se eu tiver, como agora, né? Eles estão falando que vai fazer um projeto habitacional ali onde estava o teatro de container. Então vai criar uma área só com habitação, quer dizer, você precisa ter, dentro de uma área de habitação, você precisa ter um teatro, precisa ter uma área pública, precisa ter, né, um centro cultural, precisa ter um espaço para as pessoas se reunirem, né? A cidade não pode ser um mar de habitações, simplesmente um mar de lugares de trabalho, né? A cultura faz parte, né, desse direito à cidade. Então é isso. Agora, a visão da prefeitura não é essa, da atual prefeitura, porque também esses espaços são espaços de contestação, né? Principalmente de contestação à direita, né, que hoje está muito presente dentro do nosso poder público da cidade de São Paulo. Tanto recalque, tanto atraso não se atura, premiados filhotes da ditadura. Viemos aqui também pedir a reconstrução do Teatro Vento Forte, a reconstrução imediata do Teatro de Container, que já possui um contrato assinado com terreno na Rua Helvétia. Somos contra a reintegração do Samba do Cruz, a reintegração do Tuov, espaços da cultura popular brasileira. Na verdade, é uma fábula despretensiosa, mas que na verdade está falando da realidade que se vive.